Agradecer a todos e quero convidá-los para que abram suas Bíblias no livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 24, verso de número 15. Somente esse verso. Ele será o nosso texto para a mensagem dessa noite. É um texto bastante conhecido, eu sei que muitos de vocês têm esse versículo em casa, gravado, destacado, e é importante. Josué capítulo 24, verso 15 diz assim: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus amados, vamos falar hoje sobre lar cristão. Esse texto, bastante conhecido, ainda que faça parte do Antigo Testamento, ele traz diretrizes para que lares sejam abençoados. Diretrizes que estão implícitas no texto. Diretrizes que nos remetem a uma fé prática. Uma fé que seja realmente contestadora da sociedade em que vivemos. Contestadora do presente século. Não uma fé que se acomoda, não uma fé que se adapta ao presente século, mas uma fé que realmente contesta e que põe realmente um divisor de águas. E daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Queridos, o contexto nos mostra a história do povo de Israel. Um povo que vai para o Egito, que se torna escravo no Egito, não por força, não por violência, mas por, de certa forma, acomodação. Havia uma grande fome na terra, e então eles vão para o Egito para serem sustentados por José. Morre José, morre o faraó, vem outro faraó, e a carga começa a ficar pesada, e eles começam a ser exigidos, e eles passam a ser castigados, afligidos. Deus olha para o seu povo ali no Egito e tira eles com mão forte. 40 anos eles caminham pelo deserto. Eles veem grandes coisas nessa caminhada. E aqui entra uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro para vocês. Nós muitas vezes ouvimos e temos até falado sobre esse período de deserto que muitas vezes nós vivemos. Aquele período em que nós caminhamos, saímos e as coisas parecem que não acontecem. Mas elas acontecem. Quando nós lemos essa parte da palavra de Deus, nós entendemos que Deus cuidou do seu povo, que Deus abençoou o seu povo, que Deus não se desviou do seu povo um dia sequer. Sustentou-o pelo deserto, guardou-o pelo deserto, fez com que a sua roupa fosse preservada no deserto. Deserto nem sempre é uma coisa ruim. Às vezes é um período que nós temos que passar mesmo. Mas é sempre um período em que Deus está presente nas nossas vidas. Ele não se afasta de nós. Só que o povo se afastou de Deus. Na primeira oportunidade, se voltaram para os deuses do Egito e fizeram para si um bezerro de ouro. E adoraram, era um povo idólatra. E dentro dessa caminhada de 40 anos, nós vamos encontrando exatamente isso. Um povo que vai sofrendo por sua idolatria, por sua rebeldia, por seus resmungos contra Deus, esse Deus que tem o sustentado todo dia. Parece estranho, mas é um fato. Eles agora entram na terra prometida. Não aquele povo que saiu do Egito, aquela geração morreu no deserto.
Mas entra uma nova geração, com Josué e Calebe. Agora, Josué já velho, já entrado em dias, já deixando o cargo de líder do povo de Deus, chama o povo e diz: eu quero fazer um discurso para vocês. Eu quero dar as minhas últimas instruções para vocês. E esse texto se encontra exatamente aqui, nesse ponto. Nas últimas instruções de Josué ao povo de Deus. E ele faz realmente uma recapitulação e ele diz: olha, veja o que aconteceu, quando vocês foram obedientes, Deus abençoou, quando vocês foram desobedientes, Deus julgou, Deus foi justo, e vocês sofreram. E então ele põe esse divisor de águas. É o verso 15. Olha, vocês escolham hoje a quem vocês vão servir. Meus amados, aqui nós vamos tirar então o nosso primeiro ponto aqui do nosso sermão. O lar cristão tem líderes bem definidos. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos Josué como líder do povo de Deus. Tem até uma música que as crianças cantavam, né, dizendo exatamente: Josué é o líder do povo de Deus. Era Moisés, né? Era Moisés na música. Mas Josué também era líder do povo de Deus. Mas antes de ser líder do povo de Deus, Josué era também o quê? Líder do seu lar. Ele era um líder completo. Ele era um líder exemplar. Ele era um líder que os seus filhos confiavam, sua esposa confiava. Meus amados, quando nós olhamos para o texto bíblico, nós entendemos que ele tinha uma responsabilidade muito grande com tudo e com todos aqueles que Deus tinha colocado aos seus cuidados, mas que ele tinha realmente um cuidado muito grande com o lar, com a sua casa. Ele era submisso ao Senhor. Ele submeteu ao seu Senhor. E por causa disso, ele foi um líder que abençoou o seu lar. Como eu disse, são coisas que estão implícitas. Se vocês procurarem na Bíblia, vocês não vão achar uma única referência de que a esposa de Josué foi insubmissa. Uma única referência que os seus filhos foram rebeldes ou desobedientes. Não há. Ele era casado, ele tinha filhos. Por isso ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não fala o nome da esposa dele, não fala os filhos dele, o nome dos filhos dele, mas certamente Josué foi um exemplo na vida deles. Muitas vezes nós queremos lares abençoados. Queremos que Deus transforme os corações daqueles que estão dentro do nosso lar. Mas a pergunta que nós fazemos nesse momento é a seguinte: que espécie de líder você é dentro do seu lar? É um líder confiável? É um líder que sabe para onde vai? Josué sabia para onde ia. Ele tinha uma terra toda para conquistar. Ele tinha um povo todo para abençoar. Ele tinha 12 tribos que ele precisava colocar naquela terra, dar a cada um o seu quinhão. Ele tinha realmente um objetivo na vida. Que espécie de líder é você? Para onde você quer levar os seus filhos? Sua esposa? Seu esposo? Quando nós olhamos para esse texto, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, fala de um homem que coloca-se debaixo da mão de Deus e diz: Senhor, eu aceito o que o Senhor deu para mim. O Senhor me deu uma família, eu aceito. O Senhor me deu a responsabilidade de cuidar de um povo, eu aceito, Senhor.
No começo ele estava apavorado. Vocês lembram a história, o início da história? Deus teve que chegar para ele e dizer: Josué, não temas, ser forte e corajoso. Olha, eu vou usar você para fazer isso, Josué. Agora chega no final da história dele, e a história realmente é essa, de um Deus que abençoou um homem que foi submisso, que foi obediente, que foi um bom líder. Que espécie de líder você é dentro do seu lar? Conta-se que um homem tinha por nome Máximo. Nós temos um membro da igreja que se chama Máximo, mas não é esse que nós estamos aqui falando. O Máximo era uma pessoa muito interessante. Era um homem crente, um homem bom, um bom servo de Deus. Ele fazia tudo da melhor forma possível para o Senhor. Mas ele não gostava do nome dele. Máximo. Dava uma impressão de que ele estava se gabando, ou que ele era melhor do que os outros, e ele não se sentia assim em momento algum. Então ele não gostava do seu nome, mas trabalhava muito bem para o Senhor. E realmente foi um homem exemplar. No final da sua vida, colocaram na sua lápide a mensagem dizendo que ali estava depositado o corpo de um homem fiel e temente ao Senhor. Um excelente marido, um pai presente, um pai amado, um amigo leal, um trabalhador incansável, alguém em que se podia confiar. E quando as pessoas liam a lápide dele, diziam: puxa, esse cara era o Máximo. Quando você morrer, o que é que vão escrever na sua lápide? Que mensagem vão colocar na sua lápide? Que espécie de líder você foi? Que espécie de pessoa você foi? Que espécie de integrante de uma família, de uma sociedade você foi? Josué estava no fim da sua vida, no fim da sua carreira, e ninguém tinha absolutamente nada para falar dele, nem da sua família. Eu não sei quantos de vocês prestaram atenção na liturgia. Sabem para que serve a liturgia? Alguém tem ideia? Estamos aqui para prestar um serviço ao Senhor. Cada texto lido tem uma função. E todas esses textos, essas escolhas de hinos, apontam para o sermão. Falamos de santidade, cantamos isso. Lemos texto que fala de contribuição, onde nós devemos terminar a obra que foi completada. Começada, iniciada, melhor dizendo. Meus irmãos, quem somos nós? Que espécie de líderes nós somos? Segundo lugar, o lar cristão, além dessa liderança definida, ele é santo. Parece estranho falar de idolatria em nossos dias, não parece? Nós olhamos o texto sagrado ali e vemos: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Josué estava dizendo para aquele povo que foi abençoado, aquele povo que foi agraciado, aquele povo que Deus protegeu, cuidou, colocou naquela terra, e era um povo que continuava idolatrando os ídolos da sua geração, do seu tempo, dos povos que estavam ao redor. Mas nós dizemos: graças a Deus, não existe mais idolatria em nossos dias. Não é verdade? Claro que não. Os ídolos continuam aí. Talvez não tenham mais a mesma cara, o mesmo jeito, a mesma forma,
mas os ídolos continuam aí. Existem pessoas que continuam até o dia de hoje adorando ídolos, adorando imagens, venerando, se curvando, acendendo velas, fazendo orações. Quando eu era adolescente, meu tio casou-se com uma mulher cuja mãe era espírita. E ela tinha um quartinho de orações. Sem mentira nenhuma, irmãos. Devia ter pelo menos umas 25 imagens dentro daquele quartinho. Todos os dias com velas, incensos, aromas e coisas do tipo, que ela ia lá e fazia, e ficava horas às vezes fazendo orações naquele seu quartinho. E tinha desde preto velho e coisas do gênero, até anjos lá dentro daquele quartinho. Miríades de deuses. Deuses para todos os santos, para todos os gostos, para todas as horas. Será que existem pessoas assim hoje? Deixe-me dar uma boa notícia, essa mulher se converteu, viu? Com a graça de Deus, ela limpou aquele quartinho dela, quebrou aquelas imagens, fez um divisor de águas na sua vida e disse: eu vou abandonar esses ídolos, eu vou quebrar esses ídolos. E acabou, realmente quebrou com tudo, acabou com tudo. E hoje serve ao Senhor. Mas será que existem isso hoje em dia? Idolatria? Será que não é uma coisa só da minha época de adolescente? Alguma coisa mudou desde a época de Josué? Aí vocês vão dizer assim: pastor, graças a Deus, o povo de Deus não tem isso. Claro que tem. Claro que tem. Quando o povo de Deus começa a buscar o dinheiro, não é isso uma idolatria? O pessoal diz assim que é workaholic agora, né? Trabalhar demais. Trabalhar demais não é o problema. Trabalhar demais para quê? Para fugir de casa? Para enriquecer? O sonho americano. 1 milhão antes dos 30. Irmãos, isso é idolatria. Isso é avareza. Isso é amor ao dinheiro. O apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem gente que corre atrás de fama. Faz tudo para ser famoso. Fama também é idolatria. Tem pessoas que gostam de poder. E estão em qualquer lugar onde possa sobressair-se e dominar um grupo de pessoas e motivar um grupo de pessoas para o seu bel prazer. Isso é idolatria. Não precisa ser um pedaço de pau, de pedra, de gesso ou de cerâmica. Não precisa. Idolatria é tudo aquilo que colocamos diante de Deus. E agora eu vou falar alguma coisa que vocês talvez não vão gostar. Mas existem pessoas que valorizam mais os seus amigos do que Deus. Pessoas que valorizam mais a sua família do que Deus. E isso é idolatria. Isso é idolatria. Eu tenho certeza que vocês já passaram por essa experiência. De alguém chegar para visitar vocês justamente na hora do culto. Já aconteceu? O que é que vocês fazem? Vamos junto ao culto e carrega esse povo para ele. Não é assim que faz? Deveria, mas geralmente o que a gente faz? Fica em casa. Pastor, mas veja bem, são meus amigos, eles não gostam de ir à igreja, eles não gostam de cantar, eles acham isso uma coisa tola, tansa, tosca. Não, eles querem, então eu vou... Meus irmãos, que divisor de água é esses? Onde você vai fazer as coisas para agradar aos homens e não a Deus. Vocês já pararam para pensar nessas coisas que chama-se idolatria? Tudo aquilo que você coloca antes de Deus é idolatria. A palavra santo em hebraico é kadosh. Kadosh é o ato de cortar alguma coisa. Cortar e separar em duas partes.
Josué chega para o povo e diz: olha, vocês podem escolher hoje a quem vocês vão servir. Aos deuses lá do Eufrates, ou a esses deuses lá dos amorreus, vocês podem escolher, fiquem à vontade. Daí ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não vou lá, não vou cá, eu vou seguir ao Senhor. Seu lar é santo? Seu lar é separado? Sua vida é separada para Deus? Ou você continua em idolatria, ou não tem esse divisor de água na sua vida? Tem um exemplo bem claro de um apresentador de televisão que vocês conhecem muito bem, Judeu Confesso, que todo dia 31 de dezembro vai ao mar, e isso ele faz no programa dele, né? Leva um barquinho com a imagem de Iemanjá e joga ela lá. Se diz filho de Deus. Nós olhamos, condenamos, achamos isso ruim. Mas será que nós não temos os nossos ídolos? As coisas que nós colocamos antes de Deus, antes das coisas de Deus? Ou será que o evangelho mudou? Ou será que o pecado mudou? Ou será que... A ideia é a mesma, irmãos. A palavra de Josué ao povo de Deus e a nós hoje também é importante demais. Quem sabe você precisa de um corte na carne mesmo. Sabe daquelas coisas que você gosta, mas que Deus não gosta? Daquelas amizades que você teima em ficar com elas, agarrados a elas, ao invés de se agarrar com Deus? Cuidado onde andam os seus pés. Essa história de acender uma vela para Deus e uma vela para o diabo não dá certo. Deus é ciumento. Diz a palavra de Deus exatamente isso, que Deus é zeloso. A palavra zelo em hebraico, que está lá em Êxodo 20, é ciúmes. Ele é zeloso por aquilo que é dele. Ele não aceita dividir o seu coração com mais ninguém. Não provoque a ira de Deus sobre a sua vida. Daí talvez vocês argumentem: Senhor, pastor, mas pensa um pouquinho comigo, esses meus amigos são gente boa. Olha, eles podem ser idólatras, eles podem não gostar de Deus, eles podem não falar essas coisas, mas eles são gente boa. Eu quero andar com eles. Mas eles não querem andar com você para a igreja? Que espécie de amizade é essa? Vocês deveriam querer que eles te acompanhassem, não nessa caminhada terrena, mas que eles fossem seus amigos para sempre. Prega o evangelho para eles. Fala de Jesus para eles. Do Deus que tem feito grandes coisas por você. Mas não deixe que eles dominem a sua vida ou tomem o lugar de Deus. Terceiro e último ponto, meus irmãos. O lar cristão é uma unidade. Nós já falamos que não houve ali nenhum registro de insubmissão de esposa ou de filhos. Porque a bênção do lar cristão vem de corações que são obedientes ao Senhor. Não adianta querer obedecer pela metade. Não adianta querer obedecer só quando interessa, só quando há necessidade. Quando você tem realmente algo que quer de Deus, então vamos lá, vamos fazer negócios com Deus. Com Deus nós não negociamos. Deus não negocia nada. Eu sei que eu tenho sido talvez até repetitivo nessa questão, mas nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Quem é Deus na sua vida? É alguém com quem você vai negociar alguma coisa?
O lar cristão, meus irmãos, é uma unidade, nós falamos disso. Josué pôde dizer com tanta autoridade: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que ele falou isso? Porque com tanta autoridade ele disse isso diante do povo? Vocês já imaginaram ele dizendo assim: ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? E a esposa: eu não. Bem capaz. Eu quero servir os deuses lá atrás. Ou então os filhos dele dizendo: o pai está falando isso por conta dele. Eu não vou seguir o pai nessa história, não. Por que Josué falou com tanta certeza a esse respeito? Porque ele conhecia a sua família. Ele conhecia a sua esposa, ele conhecia os seus filhos, ele sabia o que estava no coração deles. Ele conhecia cada integrante da sua família e a sua família o apoiava. Você conhece a pessoa com que você convive dentro de casa? Você sabe quais são os seus gostos? Sabe quais são os seus anseios? Você só vai ter um lar abençoado se você tiver essa unidade. Deixe-me tomar um exemplo muito próprio. A relação que eu tenho com minha esposa, são 30 anos de casado. Olha, meus irmãos, nesses 30 anos de casados, liderando essa família, certamente eu tive momentos em que escolhi aquilo que não deveria ter escolhido. Todos nós erramos. Nunca errei querendo o mal da minha família. Sempre tentei fazer o melhor para a minha família. E sabe o que acontece quando a gente erra? A família apoia. A família sustenta. A família ajuda a reconstruir aquilo que foi perdido. Eu já fiz negócio atravessado. Já tive prejuízos financeiros. Conversamos, achamos naquele momento que era o melhor e não deu certo. Não era aquilo que nós esperávamos, não aconteceu desse jeito. Mas minha esposa e meus filhos me apoiaram. Como pastor, de vez em quando a gente troca de igreja. Eu não tenho muitas igrejas no meu currículo. Mas é sempre uma dificuldade para onde a gente vai. Eu levo a família toda para visitar a nova igreja. Para que eles possam olhar, ver, falar, conversar. E então, eu possa decidir por todos, nós vamos para tal lugar. É isso que me dá autoridade. Quando dentro de casa, nós temos comunhão e comunicação, principalmente. Como anda a sua comunicação dentro de casa? Você e os seus filhos? Como anda a comunicação entre você e sua esposa? Você fala couro, e ela entende couro de igreja? Que espécie de comunicação há entre vocês? Que espécie de comunicação há entre você e os seus filhos? Porque se não há comunicação, vocês não têm a autoridade que teve Josué para dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Daí pega aquele versículo que às vezes está na geladeira, está na porta, arranca lá. Arranca porque ele não faz parte da sua vida. Não prega mentira por aí. Se você quer dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, trata de se comunicar dentro de casa. Trata de saber o que vai no coração um do outro. Trata de gastar tempo, sim, para olhar nos olhos,
para saber o que o outro pensa, o que o outro sente. Porque é isso que dá a certeza de que o lar vai permanecer unido. Por que vocês acham que os lares estão se desfazendo hoje? Por quê? Pastor, é a pressão da sociedade moderna. Mentira! Desde que o homem é homem, essas coisas acontecem. Essas pressões existem, as tentações existem, esse problema de homossexualismo existe. Mas tudo isso sempre existiu. Por que que as pessoas hoje estão se divorciando com tanta facilidade? Porque não tem mais unidade. Porque não conversam mais. Porque não são mais uma família. São pessoas vivendo dentro de um lar. E isso não é família. Josué tinha uma família. É por isso que ele, com tanta propriedade, disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer isso? Agora, sinceramente, que você e a sua casa vão servir ao Senhor? Mas muitas vezes nós lemos o texto bíblico e não entendemos tudo o que ele traz para nós. Todo o seu contexto, todo o seu conteúdo. Muitas vezes lemos como a oração do Pai Nosso e não entendemos que nós devemos perdoar assim como nós queremos ser perdoados. Como quem diz: Deus me trata da mesma maneira com que eu trato o meu semelhante. Quantas vezes vocês olharam para esse texto, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e acharam bonito? Mas agora, entre achar bonito e viver esse texto, há uma diferença. Vidas abençoadas são aquelas que vivem, que servem ao Senhor, que têm comunicação, que têm diálogo, que se afastam da idolatria, que se afastam de toda forma do mal, que buscam servir exclusivamente ao Senhor. E estes lares são abençoados. Estas vidas são abençoadas. Eu quero encerrar esta mensagem, este mês do lar, querendo que você possa dizer isso: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você agora nesse momento diz: pastor, eu não posso fazer isso. Pastor, eu ainda estou preso às minhas idolatrias. Pastor, eu estou sem conversar com a minha esposa. Pastor, eu estou brigado com os meus filhos. Pastor, não consigo fazer isso. Então eu quero desafiar a sua vida. A sua vida. Não importa se você é pai, se você é mãe ou se você é filho, mas a sua vida. Para que você busque ao Senhor. Para que você se santifique ao Senhor. Para que você obedeça ao Senhor. Ontem nós tivemos o encontro de educação cristã e o reverendo Roberto Brasileiro estava falando da igreja dele. Ele disse: olha, quando eu comecei tinha 40 pessoas na minha igreja. Hoje tem 1.100 pessoas. E o povo: amém, aleluia, que coisa boa, maravilhosa. Só que ninguém prestou atenção quando ele disse que foram mais de 33 anos de serviço contínuo para chegar ali. Olhamos o texto que diz assim: aviva, Senhor. Onde é que está esse texto? Aviva, Senhor, a tua obra, e no decorrer dos anos a torna manifesta. Onde é que está isso? Abacuque. Olhamos para o texto: aviva, Senhor, a tua obra, e imaginamos que é para hoje. Olhamos para esse texto de Josué, quando ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e esquecemos que ele está no fim da vida, que ele viveu uma vida inteira, que ele trabalhou uma vida inteira para chegar ali.
Não queira ser imediatista. Você quer que a sua vida seja abençoada, a sua família seja abençoada? Começa a trabalhar hoje. Talvez leve 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, mas você vai poder chegar um dia e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus desafie a sua vida a fazer isso. Fechar os nossos olhos. Pai querido, obrigado pela mensagem dessa noite. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor Todo-Poderoso, nos ajuda a entender que se queremos vida abençoadas, nós temos que trabalhar para isso. Nós temos que nos dedicar, nós temos que nos santificar todos os dias, nós devemos tirar tempo, Senhor. Tempo para falar com os nossos irmãos, para falar com os nossos filhos, para falar com os nossos cônjuges, tempo para comunicação contigo, com eles, com todos aqueles que nos são importantes. Ajuda-nos, ó Senhor, a entender esta relação. Queremos sim um lar abençoado, queremos um lar cristão transformado, queremos um lar santificado, mas Senhor, ajuda-nos a entender que isso demanda tempo, demanda sacrifício, demanda cortar na carne muitas vezes, Senhor. Pai Todo-Poderoso, que o Teu Santo Espírito ensine isso a cada um de nós nessa noite. Retira de nós esse imediatismo, Senhor, que não é bíblico, não é santo. E nos dá, Senhor, a certeza de que devemos trabalhar todo santo dia para que o nosso lar seja, sim, um lar fiel a Ti. Pai Todo-Poderoso, ajuda-nos a ser o máximo, a não nos contentar com o pouco, mas fazer o melhor, Senhor, que podemos para Ti, para os nossos queridos, para aqueles que o Senhor nos deu. E se o Senhor nos deu, nós temos responsabilidade para com eles. Senhor, olha pelo Teu povo. Derrama, Senhor, o Teu Santo Espírito sobre nós. E ajuda-nos, para que ao chegar, como Josué, no fim da sua carreira, possamos dizer com alegria, com propriedade, com autoridade: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,